Meus amigos, não tem fórmula, a verdade é essa, viu? Vai dar sempre ruim, na maioria das vezes, né? 3, 2, 1. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você a assistir o vídeo até o fim, já tá bom demais, mas se quiser dar um like maroto aí, tá valendo, um dislike também não tem problema, deixe lá um áudio aqui, também tá liberado, um comentário fofo nunca é demais, e se inscrever aí no canal, beleza? Só não passe aqui sem fazer muita coisa, né? Já que você veio perder seu tempo aqui, toma uma atitude na sua vida. Ó, vamos falar do Cássio e do Gabigol, são situações diferentes, momentos diferentes, mas que trazem uma reflexão sobre o fim de ciclo dos grandes, né? Dos ídolos. Como é difícil. E é um desafio para o cara, para o clube, para o torcedor. É muito difícil que termine um ciclo desse tamanho sem ninguém triste, né? Sem ninguém magoado. Vai ter dor de qualquer jeito. Eu vejo pouquíssimos episódios dos caras que saem e sai todo mundo bem da história. Pô, o torcedor entendeu que é isso e deu, a diretoria fez o que podia e beleza, e está satisfeito, e o cara está consciente de que chegou a hora de dar adeus. Falando primeiro do Cássio. Bicho, é muito difícil a situação do Cássio, assim. Honestamente, é muito difícil. Eu não sei o que pensar, porque você tem um cara que não está bem tecnicamente, que é uma lenda do clube, com título mundial, com título brasileiro, com título de Libertadores, com mais de 700 jogos, e que não custa barato. E do outro lado você tem uma diretoria que chegou ali com compromissos e que tinha um rombo para conseguir gerir, que era de oposição, né? O Cássio era muito ligado a outra galera e tal. E aí você, oferece um ano pro cara de renovação. O cara não quer um ano. Não quer um ano. Um ano não. Eu não sei se isso é desrespeito, tá? Assim, se ofereceu, não sei como foi tratada a conversa, não estava lá na reunião, então não sei se foi prometido uma coisa e na hora foi outra. O que a gente viu, ou o que a gente ouviu, ou o que está posto. Oferecer um ano a um jogador experiente não me parece um desrespeito. E aí ele não quis. E aí criou-se todo um quiprocó em torno disso, a coisa foi escalando, a repercussão foi aumentando. O Cássio estava no banco de reservas e aí boa parte da torcida pediu isto, né? O momento ruim do Cássio o levou ao banco de reservas, não foi negociação para renovar ou não, não foi a diretoria que colocou ele no banco de reservas, foi o momento dele que não era bom. E aí você tem, neste momento, um goleiro reserva, que é ídolo, gigante, que coloca pressão natural na sucessão normal no Carlos Miguel, que estava pedindo passagem para alguns. E do outro lado, uma diretoria que vê ali uma chance também de falar, cara, se é para fazer uma passagem de bastão, é agora. Que o cara não está bem, que está em fim de contrato e ele não aceitou a nossa proposta. Que ele tem direito também, tá? Só que, não dá para tu ter convicção de que, nesse cenário, é um ano de contrato, quando a coisa estoura e repercute e começa a torcida a chiar, aí não sei quem falar que é sacanagem, e aí a coisa toma manchete, aí tu correr atrás e falar, não, então toma aqui 2 anos, toma aqui 3 anos. Porque, aí, onde é que estava o teu planejamento, né? Afinal, ele vale os 3 anos ou não vale os 3 anos? Ou ele só vale porque você ficou numa situação politicamente ruim? Eu entendo oferecer só um ano. Eu acho que existe uma lógica aí. O Real Madrid, por exemplo, trata lá os mais de 30, é um ano, é de um ano em um ano. Ele vai vendo situação por situação e vai de um ano em um ano. E caras enormes na história do clube, né? Kroos, Modric, já foi lá atrás isso com o Sérgio Ramos, já foi com Cacilhas, com uma galera grande. Vai aqui, e vai negociando. Tem ciclo que termina bem, tem ciclo que não termina bem. Tem cara que sai dizendo que queria ficar, o Sérgio Ramos queria ter continuado, né? O Cacilhas saiu relativamente magoado, o Cristiano diferente, ele escolheu sair. Ele falou, cara, tô indo, valeu, já deu aqui pra mim, e campeão da Champions, né? Tá aqui, toma a taça, a terceira seguida, a minha quarta, e tô vazando. E ali, beleza, o torcedor não tinha o que fazer, vai ficar com saudade, mas, o Cristiano saiu zero arranhado, né? Saiu campeão. O Casemiro saiu bem também. Marcelo. Então, tem uma galera que consegue fazer a leitura, mas é muito difícil. É muito difícil. E eu diria que esse desafio é até maior para a diretoria do que para o jogador, porque o jogador faz a leitura ali, se for ele que escolhe
É diferente, ele fala, ó, tô saindo aqui, escolhi o auge, ou tô mal e tô reconhecendo que não dá, em nome do clube estou indo embora. Então o jogador ele consegue ler melhor do que a diretoria. A diretoria é muito difícil, porque primeiro que a diretoria não é o clube, né? É um cara tomando a decisão pelo clube. E às vezes esse cara tem rusga com o ídolo, não se dá com o cara, assim. O Alex passou por isso lá no Fenerbahçe, pô, o maior nome da história do clube, o cara tem status gigantesco, tinha um presidente que odiava ele, pô. E o cara começou a minar, sacanear, 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 desde o tempo que era diretor e tal, até que pô, forçou o Alex a ir embora. E aí foram milhares de pessoas no aeroporto para tentar impedir que o Alex fosse embora. É loucura. Então, assim, tem muita coisa política envolvida nesses ciclos, nessas negociações. Lá era um diretor que se via maior que o Alex e tal, até porque tinha jogado no Fenerbahçe também. Então, assim, tem N exemplos. Agora, dificilmente você vai ter um exemplo 100% do cara que sai, porra, sem arranhão nenhum e a diretoria sai aplaudida e o torcedor entende, é isso aí, já deu. Não tem, a gente viu o exemplo do Klopp agora, o torcedor tá destruído, pô. O Liverpool não tinha o que fazer, mas o cara não quis continuar. E aí tu vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Agora, ele sai totalmente por cima, né? Ele não tá numa fase fantástica, o time não é campeão, mas também ele não tá numa draga. Tá ali, ó. Ficaram as grandes lembranças, fica a gratidão e ele sai no momento que talvez a curva começasse. Por ele próprio, né? Porque ele tinha entrado no limite do limite do limite mental na temporada passada e estava tentando se reerguer ali. Então, assim, o personagem, o ídolo tem, às vezes, o poder ali de escolher o melhor momento. Às vezes, escolhem o pior momento. Ou, às vezes, tomam decisões muito ruins. No caso do Cássio, ele entendeu ali que existia um desgaste, ele já estava muito arranhado com críticas que ele vinha recebendo, e aí é algo que precisa ser lembrado, né? Ele foi alvo, muitas vezes, e de maneira, para mim, injusta e exagerada, de parte da própria arquibancada, que assim, tudo que dava de errado caía na conta do cara, sendo que ele, em vários momentos de crise, foi ele que salvou o Corinthians. Então, acho que isso contribuiu muito para o Cássio entender que, cara, será que vale a pena continuar? E aí vem uma proposta que ele não queria, também não ficou fácil a negociação, ele fala, pô, velho, eu já tô sendo muito mais criticado do que eu acho que deveria. Não que ele seja imune. Pô, ainda vem uma proposta dessa, internamente também não tá legal, é a hora. E aí o cara fala, não vou mais ficar e vou embora. Então, assim, eu entendo quem vê isso como desrespeito, mas acho que é todo um contexto e um ambiente que foi propício para a saída dele. Que, de novo, assim, é óbvio que ele não queria sair assim. Ele vai sair magoado primeiro porque ele foi criticado e massacrado enquanto titular. E depois porque ele talvez tenha visto que o Corinthians não olhava para ele como uma peça imprescindível num primeiro momento, né? E aí, Gabigol, o segundo maior nome da história do clube, o cara que é chamado de príncipe, né? Porque existe o rei Arthur, o Zico, e o príncipe que é ele. Pô, o cara deu uma Libertadores pro Flamengo depois de quase 40 anos, fez gols em 3 finais de Libertadores, é bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, artilheiro do brasileiro, campeão da Copa do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil, campeão carioca, artilheiro do carioca, tudo sem imaginar, o Gabigol ganhou pela torcida do Flamengo com uma identificação gigante, né, se vendo no torcedor e o torcedor se vendo nele, o cara tá tatuado nas pessoas, assim, é uma história fantástica. Mas assim, o personagem Gabigol, o perfil, sempre foi esse cara, ame ou odeie. E ele se alimenta disso, ele gosta disso. Aqui não vai nenhuma crítica, é só uma análise. O Gabigol é um cara assim, de 8 a 80. E ele gosta de provocar, ele gosta de ser provocado, ele gosta desse ambiente. E ele é essa figura. Talvez por isso ele tenha tantos milhares e milhões de fãs, porque ele é esse cara. Ele é essa figura provocativa, enfim, que chama para si os holofotes, ele gosta disso, ele se alimenta disso, ele vive e brilha com isso. E, de novo, isso não é uma crítica nem é um elogio. O Gabigol é esse personagem que não passa batido. Ele não leva desaforo, ele rebate, ele fala, ele se coloca contra. E, às vezes, internamente, isso já gerou problemas, assim, com a diretoria, com o treinador e tal, mas é a personalidade do cara. O jogador que ele é passa muito pelo cara que ele é. De gostar desses momentos, de gostar desse protagonismo e dar a cara. Ele dá a cara. E ele não vem, é outro que não vem num momento tecnicamente bom. E aí, quando você tem um ídolo tecnicamente frágil, ele talvez fique um pouco desprotegido, né?
para determinadas atitudes. E aí foi o que aconteceu. Vazou a foto lá dele com a camisa do Corinthians, camisa que é muito bonita, diga-se passagem. Ele estava na casa dele, tomando uma lá num churrasco e tal, com os amigos dele ou com pessoas próximas a ele, que teoricamente ele confiava, e a foto vazou. Se não tivesse vazado, ninguém nunca ia ficar sabendo e isso ia passar... É isso. Ele já pode ter usado outras 500 camisas. Mas ser a do Corinthians, em um momento desse, em que a torcida foi lá, abraçou ele no período do afastamento, ele veio de uma questão de indisciplina, né? Porque ele não obedeceu o protocolo antidoping, eu já gravei vídeo sobre isso aqui, por isso ele foi afastado, foi julgado e foi condenado, mas conseguiu lá o efeito suspensivo e agora está esperando a decisão final. Partiu de uma atitude irresponsável do Gabriel. Ponto. Ele se colocou no risco e acabou pagando por isso. Mas a torcida estava lá. O momento do time também não era bom e isso ajudou para que ele fosse visto como um ressalvador da pátria. E aí ele volta, o torcedor adorou, o Tite entendeu que precisava usá-lo contra o Amazonas até antes da hora por uma questão de pô, cara, eu tô precisando aqui desse trato com o torcedor e tal, e ele entendeu e foi pro pau mesmo, sem estar bem fisicamente, com ritmo de jogo e tal, mas se colocou à disposição. Então, assim, o Gabriel sempre se doou ao Flamengo, o Gabriel sempre foi um cara que o Flamengo pôde contar com ele, isso aí não há dúvida, o torcedor também, ele sempre teve identificação enorme com a arquibancada, mas, putz, vazar a foto dele com a camisa do Corinthians, para alguns torcedores, ou para a maioria, foi demais. E também é um momento, a diretoria tem questões, né? O Marcos Braz já teve discussões com o Gabriel e tal, não é uma renovação barata, e é um cara que não está voando. Então a diretoria também vai ter isso como muleta para falar, agora a gente não vai renovar. E se for renovar, vai ser nos nossos termos e não nos teus, porque ficou queimadaço aí. Então assim, para a diretoria, pô, caiu do céu, como argumento de negociação, ou para dizer não vou agora negociar, porque se agora a diretoria não renova ou não negocia, vai ter muito torcedor que vai entender. Porque falou, o Gabriel não se ajudou. Então, a torcida, nesse momento, assim, ela se sentiu um pouco traída, né? Ou parte dela. Teve uma parte que não ligou, que achou besteira, o cara estava na casa dele e tal, mas, pô, é muito juvenil, né? Não dá para se colocar nesse lugar de risco. Não dá para se colocar com a bunda na janela desse jeito. Porque, pô, mesmo tu estando na tua casa, o Corinthians é um time que lá no começo do ano ficou naquela de, pô, será que ele vem pra cá, será que não vem? Então, assim, o Gabriel já elogiou muito o Corinthians várias vezes em termos de instituição, de torcida, de tamanho, de popularidade. É a instituição que rivaliza com o Flamengo no sentido de, putz, somos os mais populares, somos os times do povo, né? E aí ele aparece lá com a camisa do Corinthians nesse momento, no momento em que o torcedor foi lá, abraçou ele, pegou na mão, voltou, gritou o nome dele no Maracanã e tal, sabendo que ele não está bem, sabendo que tecnicamente ele está fazendo pouca diferença, que ele não está ajudando tanto como poderia e tudo. E aí o torcedor se sente traído e a diretoria, de novo, assim, deve estar dando graças a Deus nisso aí. Que aí tirou lá a camisa 10 dele e falou, agora a gente não vai renovar. Ou pelo menos vai deixar na geladeira. E aí, se for para renovar, se o Gabriel quiser aceitar, vai ser nos termos da diretoria, muito provavelmente. Então, assim, a diretoria adorou. E o Gabriel teve que depois ir a público, pedir desculpa, explicou lá o contexto da foto. Acho que no primeiro momento ele negou e errou ao negar, admitiu isso. Demorou, talvez, até a se pronunciar. E, assim, ficou menor, né, do que era antes, assim. Vai ter que correr atrás de recuperar esse prestígio. Se isso vai ser no campo, não dá para saber, porque no campo ele não tem brecha nesse momento, né? Para ser titular e tá tendo minutagem quebrada e tudo. A verdade é que é muito difícil ser ídolo e é muito difícil encerrar ciclo de ídolo, pelo amor de Deus, muito difícil.